Jiro parecia um garoto comum vivendo no Japão moderno. Mas um dia, ele percebeu que conseguia falar com animais e o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele costumava entrar em brigas com outros garotos que o praticavam bullying na escola primária, dizendo que ele era algum tipo de aberração. Mas Jiro não era de recuar e acabava lutando com eles dia sim, dia não. Um dia, ele voltou de mais uma briga na escola e sentou-se ao lado do cão da família, Nashai, que lhe perguntou gentilmente se ele havia entrado em uma briga de novo. Jiro respondeu que os garotos da escola o chamavam de aberração, então ele não tinha outra escolha a não ser lutar. Nashai falou com ele em uma voz calma, dizendo que ele não deveria levar as palavras deles a sério, pois um dia perceberia o quão incrível era o poder que possuía. Vários anos se passaram e Jiro tornou-se um jovem forte. Mas uma coisa não mudou em nada: sua habilidade de se envolver em brigas por absolutamente motivo nenhum. Ele caminhou até a 3 valentões de ensino médio debaixo de uma ponte, que o avisaram que o senpai deles era o chefe da Liga dos Demônios. No entanto, Jiro parecia completamente despreocupado enquanto limpava o nariz e respondia que não se importava, achando que o tal senpai era apenas um idiota e nada mais. Ouvindo isso, o capanga ficou furioso e tentou dar um soco em Jiro, mas ele foi rápido demais para o valentão e desviou do golpe facilmente antes de chutar o homem para dentro do rio. Os outros dois garotos ficaram assustados, perguntando-se que tipo de golpes de ninja eram aqueles. Mas Jiro não era de recuar e começou a provocar os outros dois caras também, forçando-os a lutar. Ambos decidiram atacá-lo juntos, mas não eram páreo para Jiro, que facilmente os superou e os mandou correndo, derrotados e molhados. De repente, Jiro ouviu a voz de alguém atrás dele, agradecendo pela ajuda, e se virou para ver um corvo e um gato caminhando em sua direção. O gato agradeceu mais uma vez, afirmando que ultimamente aqueles capangas vinham causando muitos problemas para eles. Mas o gato estava mais preocupado com Jiro, já que os capangas poderiam decidir se vingar dele cedo ou tarde. Jiro disse para não se preocuparem com isso, pois ele sabia como lidar com esse tipo de situação. Com isso, ele se despediu e voltou para casa. Ele encontrou seu pai esperando por ele e imediatamente percebeu que Jiro tinha entrado em uma briga mais uma vez. O pai começou a gritar com ele, afirmando que não lhe ensinou a arte de ser um ninja apenas para que ele agisse como um punk inútil e espancasse as pessoas. Jiro ficou irritado e rebateu, afirmando que ninguém mais se importa com ninjas e que isso era apenas uma perda de tempo. Isso deixou seu pai furioso, e ele atirou alguns dardos em sua direção com raiva, dos quais Jiro desviou rapidamente. Seu pai puxou uma katana e lhe disse que aquela era uma relíquia de família passada através da linhagem deles desde o período Edo, quando a família recebeu do próprio Shogun por bravura no campo de batalha. Ele disse a Jiro para agir como um adulto, pois ele era quem daria continuidade à linhagem da família. Mas Jiro debochou do pai, afirmando que a espada devia ser apenas uma falsificação inofensiva e nada mais. Isso irritou o pai, que desembainhou a lâmina, pronto para mostrar ao filho o quão real a espada era, enquanto Jiro corria e pedia perdão. Depois de tudo dito e feito, o pai forçou Jiro a limpar tudo e disse que estava indo para a reunião da associação do bairro e não voltaria até tarde da noite, então ele deveria trancar tudo antes de dormir. Jiro resmungou que não era uma criança quando, de repente, o corvo de antes reapareceu e gritou para Jiro dizendo que eles tinham uma emergência. Ele afirmou que um gato na floresta parecia estar em péssimo estado e rapidamente guiou Jiro pela floresta, onde encontrou o gato deitado no solo em uma poça de sangue. Jiro percebeu que o gato ainda estava vivo de alguma forma e se perguntou o que poderia ter causado aquilo. Ele chamou o gato tentando garantir que ele ainda estivesse vivo, e de repente algo aconteceu dentro da alma do gato, como se um ser demoníaco tivesse acabado de acordar. Jiro levou o gato de volta para casa e o cuidou o suficiente para que ele recuperasse as forças lentamente e finalmente abrisse os olhos. Jiro entrou no quarto com um pouco de comida de gato e notou que o animal parecia ter passado pela fase mais perigosa e ficaria bem agora. Ele perguntou ao gato qual era o seu nome, dizendo que até animais de rua têm seus próprios nomes. O gato respondeu sarcasticamente que, mesmo que dissesse seu nome, os humanos eram burros demais para entender qualquer outra linguagem. Sem que ele soubesse, Jiro era capaz de entender a fala dos animais. Isso assustou o gato, que se escondeu debaixo da cama, recusando-se a sair. Jiro tentou convencer o gato a sair, afirmando que sabia que ele poderia estar um pouco surpreso, mas não deveria se preocupar, pois Jiro era completamente inofensivo. O gato tentou sentir qualquer tipo de energia espectral, mas não conseguiu sentir nada, o que significava que Jiro era apenas um humano normal, mas ele não conseguia entender como diabos ele conseguia entender a língua dos animais. Jiro finalmente decidiu tentar de outro jeito e pegou sua arma secreta, petiscos para gatos. Não demorou muito para o gato sair e começar a devorar a refeição, enquanto Jiro sentava ao lado dele, satisfeito consigo mesmo. Depois de terminar a refeição, o gato olhou para Jiro afirmando que não era um gato, mas um imortal chamado Reigo. As pessoas também os chamavam de Mononoke. Jiro ficou confuso sobre o que diabos o gato estava falando. Mas Reigo explicou que Mononoke são seres mágicos que podem tomar a forma de um humano ou de um animal à vontade, e a maioria dos humanos não tem ideia disso.
Alguns vivem entre os humanos, enquanto outros preferem viver isolados nas montanhas ou nas florestas. Jiro perguntou como ele tinha se machucado e Rego respondeu que foi atacado por outro Mononoke. Jiro perguntou como isso aconteceu e Rego respondeu que não sabia direito. Ele só sabia que estava em um sono profundo por um longo tempo. Foi despertado de seu sono e se viu completamente cercado. Eles queriam sua ajuda, mas Rego recusou. Então eles se juntaram contra ele e o espancaram até a beira da morte. Jiro perguntou por que ele não os ajudou, já que eles também eram Mononokes, mas Rego respondeu que odiava criaturas assim, parasitas que escondem sua fraqueza se escondendo atrás de alguém mais forte. Isso tocou em um ponto sensível para Jiro, enquanto Rego afirmou que ele provavelmente nem acreditava nele, então não importava. Jiro aceitou que, no momento, nada daquilo fazia sentido para ele, mas isso não significava que ele não acreditaria em Rego. Ele disse que conseguia falar com animais, o que já era estranho o suficiente. Então não precisava duvidar de algo tão estranho quanto um Mononoke. Mais tarde naquela noite, Jiro deu um bom banho em Rego para garantir que ele estivesse limpo e notou que as feridas de Rego já haviam cicatrizado completamente. Ele disse que agora acreditava que ele definitivamente não era um gato comum, porque antes achava que ele estava apenas falando bobagens, como muitas pessoas fazem quando estão morrendo. Ele disse que Rego lembrava de seu antigo cão Nashai, embora fossem completamente opostos em personalidade, já que Nashai era um cão muito bom. Ele contou que, naquela época, sofria bullying com frequência e voltava para casa com arranhões e cortes. Nashai pedia para ela ajudá-lo a tomar banho, e enquanto fazia isso, Jiro esquecia tudo o que havia acontecido durante o dia e relaxava novamente. Mais tarde naquela noite, Jiro foi para a cama e, por volta da meia-noite, Rego subiu na janela e se despediu de Jiro, afirmando que devia a ele por salvar sua vida, mas que agora precisava ir embora. Rego saltou da janela e percebeu que, embora suas feridas estivessem curadas, ele ainda não estava com a mesma força de antes. Antes que pudesse se afastar, no entanto, Jiro apareceu atrás dele, bocejando e perguntando para onde Rego estava indo. Isso assustou Rego enormemente, e ele perguntou como diabos ele conseguiu descer tão rápido. Jiro não se importou em responder e perguntou onde o Rego achava que estava indo daquele jeito. Rego disse que não era da conta dele, e Jiro respondeu que foi ele quem o salvou. Rego respondeu que nunca pediu para ser salvo. Jiro fez tudo por conta própria e, além disso, ele não teria se importado em morrer lá na floresta. Jiro perguntou por que ele dizia isso, e Rego respondeu novamente que não era da conta de Jiro. Jiro ficou irritado e disse que não deixaria Rego ir embora até obter uma resposta. Mas isso deixou Rego furioso. Ele se virou explodindo em energia demoníaca enquanto dizia para Jiro calar a boca e voltar a dormir antes que ele transformasse sua traqueia em um arranhador pessoal. Ele disse a Jiro que ele não deveria esquecer que ele era um Mononoke, um espectro comedor de homens. Então seria melhor que ele se afastasse dele o mais rápido possível. Jiro ficou chocado ao ouvir aquilo e, bem nesse momento, outra voz os interrompeu. Jiro se virou e avistou um homem enorme parado no quintal ao lado deles. Rego percebeu que tinha perdido a oportunidade de fugir, enquanto Jiro se virou para encarar o homem enorme e perguntou se ele gostava de entrar na casa dos outros sem ser convidado. O homem disse que Jiro deveria calar a boca, pois seria devorado em breve. Com isso, ele transformou seu braço em um braço demoníaco e tentou partir Jiro ao meio. Mas Rego deu um chute voador em Jiro, tirando do caminho, e correu em direção à floresta, forçando o enorme Mononoke a persegui-lo. Jiro ficou surpreso demais para se mover enquanto Rego tentava ao máximo despistar a fera atrás dele, sabendo que tudo o que precisava fazer era conseguir alguma distância. Mas por causa de seus ferimentos, ele não estava em sua força total, e o enorme Mononoke o espancou no ar jogando no chão. O Mononoke ruiu para Rego, dizendo que não estava muito impressionado com a lendária Estrela da Perdição, Rego, e disse para ele ir com ele calmamente, pois não gostaria de matar um companheiro Mononoke. Rego ficou furioso e começou a transbordar energia demoníaca, afirmando que tudo o que eles queriam era obter seus poderes. Então, se estivessem dispostos a pagar por isso com suas vidas, seriam bem-vindos para levá-lo de volta. Ambos os demônios se prepararam para o confronto. Mas no momento em que estavam prestes a colidir, Jiro apareceu do nada com sua espada e golpeou o braço do homem, forçando-o a recuar enquanto começava a sangrar. Rego ficou chocado e perguntou a Jiro se ele tinha um desejo de morrer, mandando fugir. Jiro afirmou que se Rego morresse agora, tudo o que ele fez para salvá-lo teria sido em vão, e ele não deixaria isso acontecer. Rego disse a ele com raiva para ir embora, pois aquilo não era uma briga de rua entre garotos, mas era tarde demais. O demônio gigante ficou furioso e se transformou em um monstro estranho que parecia um pé grande. O monstro ficou impressionado pelo fato de Jiro não parecer abalado por seu tamanho enorme ou pelo fato de ele ser um demônio comedor de homens. Então, ele atacou Jiro diretamente para ver o que ele podia fazer. Rego pensou que Jiro estava acabado. Mas para sua surpresa, Jiro conseguiu escapar e apareceu atrás dele com a espada. O que Jiro não esperava era que o monstro fosse tão rápido, aparecendo atrás dele no ar e o golpeando com o dedo, fazendo um espeto dele.
Jiro começou a jorrar sangue, mas ainda tentou golpear com sua espada, só que o monstro foi rápido demais e desviou novamente. Jiro caiu no chão em uma poça de seu próprio sangue, e a vida começou a se esvair de seus olhos. Rego caminhou até ele, completamente chocado, pensando em como Jiro era um humano estranho. Ele salvou Mononoke sem motivo e estava disposto a dar sua vida para salvar uma fera que o comeria no momento em que tivesse uma chance. O monstro pé grande ruiu para Jiro e disse a Rego que ele não devia comer nada há um tempo e devia estar com fome. Por isso, ele deveria comer um humano e recuperar suas forças para que pudessem ter uma luta melhor. Rego se virou com raiva nos olhos e mandou o Mononoke calar a boca, afirmando que ele iria morrer em breve. Com isso, ele pensou em como poderia comer Jiro e voltar à força total, mas decidiu que não faria isso. Não depois do que ele tinha feito por um Mononoke. Em vez disso, Rego reuniu todo o seu poder espectral e o depositou em Jiro, sacrificando sua própria forma para salvar a vida de Jiro. O monstro ficou horrorizado e gritou com Rego, perguntando como ele poderia dar seus poderes a um humano, mas Rego mandou ele calar a boca, e Jiro se levantou mais uma vez. Ele não tinha ideia do que diabos estava acontecendo, mas Rego disse para ele focar na luta agora. Ele desviou dos ataques contínuos do monstro enquanto Rego lhe dizia para se preparar para atacar. Jiro afirmou que não havia como fazer nada contra aquele monstro, mas Rego disse para ele não se preocupar e apenas dar um soco no Mononoke no momento certo. Jiro confiou nele e acertou o tempo perfeitamente. Com os poderes de Rego, ele obliterou completamente o monstro, rasgando-o em duas partes e matando-o, antes que pudesse entender o que havia acontecido com ele. No entanto, uma mulher puxou uma faca para ele e mandou que ele não se movesse. De repente, um cara apareceu fumando um cigarro e disse para ele não se preocupar, pois eles não eram Mononokes, mas apenas funcionários públicos comuns do departamento de espionagem. Ele afirmou que eles estavam levando Jiro sob custódia, mas Jiro tentou responder e imediatamente levou um golpe na parte de trás da cabeça dado pela mulher, ficando desacordado. Os soldados que estavam vestidos como Stormtroopers começaram a discutir entre si sobre quem carregaria o corpo inconsciente de Jiro, pois estavam com medo dele. Mas antes que pudessem chegar a uma decisão, a mulher que puxou a faca para Jiro decidiu cuidar da situação e o arrastou pela perna como se ele fosse uma carcaça que ela tinha acabado de abater. Enquanto isso, Jiro estava perdido em seus sonhos, onde se encontrava em uma área completamente branca e avistou Rego parado na sua frente parecendo uma névoa. Rego disse que o próprio Jiro tinha um enorme buraco no peito, o que deixou Rego confuso até que ele olhou para si mesmo e viu um enorme buraco. Mas antes que pudesse se preocupar com isso, ele acabou abrindo os olhos e se viu em uma cama de hospital. Com dor de cabeça, ele se sentou na cama e checou o peito para garantir que não havia nenhum buraco ali. Quando uma voz o assustou, a garota que o carregou estava sentada ao lado dele no celular, rolando por reus, enquanto dizia a Jiro que ele esteve dormindo por mais de um dia e meio, e se apresentou como Ikai. Antes que Jiro pudesse fazer mais perguntas, ela ligou direto para o seu superior e o informou que Jiro tinha acordado e parecia consciente o suficiente para ter uma conversa. Nesse momento, ela se distraiu quando uma névoa negra escapou de Jiro e tomou a forma de um gato em cima de sua cabeça. Jiro ficou irritado com Rego por sentar em sua cabeça e os dois começaram a discutir de novo, enquanto a garota tentava acalmar os dois, dizendo que aquilo era um hospital. Um pouco mais tarde, o superior entrou no quarto do hospital e finalmente conseguiu acalmar os dois antes de dizer a Jiro que ele era um garoto muito durão, já que qualquer homem normal não teria sido capaz de sobreviver ao que ele passou. Com isso, ele se virou para Rego, que parecia um espírito sombrio, e perguntou como ele estava se sentindo. Mas Rego estava muito mais cético em relação àquelas pessoas e mandou o homem cuidar de sua própria vida se valorizasse a sua. O homem percebeu que Rego era muito mais cuidadoso do que ele previa e não confiava nele. Mas ao mesmo tempo, ele não parecia ter a intenção de fazer nenhum mal real. Para ganhar a confiança deles, o homem decidiu fazer uma rodada de apresentações formais e se apresentou como Sheba, do departamento de espionagem. Jiro interrompeu dizendo que já sabia para quem ele trabalhava, pois ele já tinha dito isso antes. O que Jiro queria saber agora era por que eles tinham sido levados por eles. Sheba ficou surpreso por Jiro se lembrar de tudo aquilo mesmo depois de levar uma pancada na cabeça. Ele se virou para ele e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre um grupo chamado Aniwabin. Jiro ergueu uma sobrancelha, pois já tinha ouvido seu pai falar sobre eles, e respondeu que sabia que eles existiam durante o Shogunato Edo e eram agentes disfarçados selecionados pelo próprio Shogun. Sheba ficou honestamente surpreso por Jiro saber de tudo aquilo e respondeu que o trabalho deles não acabou com o período Edo. Na verdade, eles continuaram existindo ao longo do tempo até os dias modernos, onde são conhecidos como Departamento de Espionagem. Ele afirmou que coletar inteligência e contra-inteligência dentro e fora do país era o ganha-pão deles. E, além disso, o trabalho deles também era encontrar e destruir os Mononokes. Ele continuou dizendo que os Mononokes raramente criavam grandes incidentes, e que grandes incidentes geralmente eram causados pelos próprios humanos. Portanto, na maior parte do tempo, o trabalho deles girava em torno de proteger VIPs e investigar organizações perigosas.
Sheba afirmou que seu departamento em particular focava nos Momonokis, o que significava que geralmente ele não tinha muito o que fazer. Mas recentemente, a instalação deles foi atacada por um grupo de Momonokis, enquanto o próprio Rego, que agora estava dentro do corpo de Jiro, estava selado na instalação. Jiro percebeu que era isso que Rego queria dizer quando afirmou que estava em um sono profundo e foi despertado abruptamente. Com isso, Sheba disse que agora era a vez dele de fazer as perguntas e perguntou como exatamente Jiro acabou com Rego dentro dele. Jiro contou toda a história a eles, e a garota Ikai ficou chocada. Ela perguntou quão estúpido Jiro podia ser por meter o nariz em um assunto que não lhe dizia respeito e depois ainda tentar salvar um Mononoke. Jiro rebateu mandando ela calar a boca, pois ela não estava lá e não sabia qual era a situação. Sheba interrompeu a briga e disse a Jiro que ele já devia saber disso, mas a fusão de Rego com ele poderia ser permanente e talvez não houvesse como revertê-los ao estado normal. Mas, ao mesmo tempo, eles deveriam tentar ver o que podiam fazer e obter mais informações. Além disso, eles sabiam que o grupo de Mononokes queria Rego, mas não sabiam exatamente o porquê. Portanto, o departamento manteria Jiro sob sua proteção por enquanto. Jiro não gostou da ideia, mas Sheba afirmou que ele não tinha muita escolha, pois uma queixa de pessoa desaparecida já havia sido registrada para ele. Ele disse que Jiro seria transferido para uma instalação diferente no dia seguinte e avisou que o hospital tinha vários guardas, então tentar escapar seria completamente inútil. Jiro ficou sentado em seu quarto de hospital sozinho, morrendo de tédio, pensando se ficaria para sempre preso em um isolamento como aquele. Rego riu, afirmando que avisou Jiro para não se envolver, mas ele não ouviu. Ele disse que o departamento foi quem o selou, então eles não iriam tratar Jiro como um humano. E além disso, os Mononokes que queriam usar os poderes de Rego ainda estavam por aí, não ficariam de mãos atadas e com certeza tentariam chegar até Jiro. Antes que Rego pudesse terminar, no entanto, Jiro começou a fazer uma birra e se levantou da cama, dizendo a Rego para se preparar, pois eles iriam fugir dali. Ele afirmou que não iria ficar sentado deixando que outra pessoa ditasse o que ele podia ou não fazer. Rego disse que havia guardas esperando do lado de fora do quarto e que não iria ajudar Jiro a sair de outra confusão que ele mesmo criou. Jiro afirmou que resolveria tudo sozinho e olhou para os corvos pousados do lado de fora da janela. Do lado de fora do quarto, 2 agentes especiais estavam postados para de olho em tudo quando, de repente, ouviram uma barulheira vindo de dentro. Eles abriram a porta apenas para serem atacados por um bando de corvos sob o comando de Jiro. Jiro passou correndo por eles e escapou do hospital rumo à liberdade. Na hora em que o sol estava se pondo, ele estava em uma ponte a uma curta distância do hospital, agradecendo aos corvos pela ajuda e entregando um saco plástico com petiscos em retribuição. Com isso, Jiro voltou para sua casa para encontrar seu pai. No entanto, seu pai acabou encontrando-o do lado de fora de casa. Jiro tentou dar uma desculpa, mas seu pai não respondeu e mandou que ele o seguisse. Jiro caminhou atrás do pai, que o levou até um terreno vazio. Quando Jiro perguntou por que diabos ele o tinha levado até ali, recebeu um soco no rosto que o mandou voando para o chão. Jiro se desculpou por ter ficado desaparecido por 2 dias, mas seu pai afirmou que Sheba tinha contado tudo a ele e como ele tinha sido levado pelo departamento de espionagem. Ele afirmou que não podia acreditar que seu próprio filho tinha se fundido com um Mononoke. Jiro ficou surpreso e perguntou como diabos ele sabia de tudo aquilo, e seu pai respondeu que sabia de tudo porque ele próprio já tinha sido um membro do departamento de espionagem. De repente, Rego saiu de dentro de Jiro em sua forma espectral, afirmando que tinha achado o velho estranho e sentido sua intenção mortal, e agora sabia o porquê. O velho respondeu que não deixaria o departamento ou um Mononoke explorá-lo. Em vez disso, ele iria matar Jiro e Rego antes de tirar a própria vida também. Com isso, ele começou a acumular poder enquanto Jiro não tinha ideia do que fazer. Seu pai avançou rapidamente e tentou dar um chute descendente, mas Jiro desviou. No entanto, não foi o suficiente, pois o velho encurtou a distância antes que Jiro pudesse reagir e acertou uma sequência de socos que Jiro não conseguiu bloquear. Ele caiu no chão novamente, sangrando pela boca e respirando com dificuldade, enquanto o velho afirmava que tinha conseguido ensinar a Jiro o suficiente para autodefesa, mas ainda tinha que treiná-lo para se tornar um guerreiro completo. Porém, esse sonho continuaria sendo apenas um sonho. Com isso, ele avançou e saltou para finalizar Jiro. Mas Rego interveio e usou sua garra espectral para bloquear o ataque e empurrar o velho para trás. Ele disse a Jiro que o velho realmente pretendia matá-lo, então ele deveria começar a levar aquilo a sério. Jiro ficou irritado e disse a Rego para não sair até que ele mandasse. Ele pensou na época em que era jovem e subia em uma árvore para salvar um gatinho, mas não sabia como descer. Seu pai sempre esteve lá para pegá-lo caso as coisas dessem errado. Ele levava bronca por isso, mas seu pai sempre esteve lá. O velho olhou para ele de forma ameaçadora, afirmando que por anos lutou contra seus próprios companheiros e contra os Mononokes no Reino das Sombras, um reino que era o próprio inferno, e fez tudo o que podia para garantir que Jiro fosse mantido longe daquilo. Mas agora ele tinha jogado todo o plano por água abaixo ao se meter em coisas em que não deveria. Jiro sorriu, afirmando que não se arrependia de nada, e prometeu sair daquela situação por conta própria.
O velho ficou irritado e avançou contra ele para dar um soco, mas em vez de desviá-lo, Jiro deu uma cabeçada no soco para tentar desacelerar o impacto. Porém, o velho era forte demais e Jiro foi arremessado para trás. Felizmente, ele recuperou o equilíbrio no ar e se colocou de pé novamente, com sangue escorrendo pela testa. O velho percebeu que Jiro não iria recuar mesmo se morresse, e decidiu que não podia fazer nada a respeito. Ele admitiu a derrota, afirmando que ele era quem carecia de determinação, antes de ir embora do local. Quando a noite caiu, Jiro estava de volta à sua banheira aproveitando um banho quente quando Rego disse para ele não ir correndo para as portas da morte tão ansiosamente, porque senão o fato de Rego ter salvado sua vida não teria significado nenhum. Jiro sorriu e chamou Rego de parceiro, afirmando que agora os dois estavam juntos nessa. Enquanto isso, o velho recebeu uma ligação de Sheba, que agradeceu e disse que eles ficaram preocupados quando Jiro escapou do hospital. Mas se ele estava em casa, então tudo deveria estar bem. Ele afirmou que enviaria um carro no dia seguinte para buscar Jiro, pois agora ele seria um deles e alguém de quem eles precisavam muito desesperadamente. Na manhã seguinte, ele acordou cedo para arrumar tudo, enquanto Rego questionava se ele achava que aquilo era uma boa ideia. Jiro, por outro lado, não parecia o tipo de pessoa que se importava muito em pensar nas coisas com antecedência. Mas Rego alertou de que ele não tinha ideia de quem eram aquelas pessoas e que, agora que também tinha os poderes de Rego, ele era único no mundo e eles não sabiam o que aquelas pessoas poderiam ou não fazer com ele. Jiro debochou, perguntando se Rego estava criando um afeto por ele, mas Rego imediatamente mandou ele calar a boca. No momento em que ele arrumou tudo e desceu para encontrar seu pai, Ishii chegou com uma cara irritada, afirmando que estava ali como sua guarda e acompanhante para garantir que ele não fizesse nada idiota como fugir. Ela mostrou a ele que o caminhão da empresa estava esperando do lado de fora e que ele iria na parte de trás com ela. Jiro ficou irritado com a forma como ela olhava, como se ele fosse um inseto, e se virou para se despedir do seu pai antes de ir embora com Ishii. Seu pai disse para ele não morrer, e Jiro respondeu que não era tão fácil matá-lo antes de sair de casa para começar sua nova jornada. Assim que entraram no caminhão e ele começou a se mover, Ishii colocou um par de algemas em Jiro, surpreendendo-o enquanto ele perguntava por que diabos estava sendo tratado como um prisioneiro. Ishii questionou em voz alta por que diabos tinha pego o trabalho de escoltar aquele idiota e afirmou que ele se sentia como um prisioneiro porque ele basicamente era um prisioneiro. Jiro ficou confuso e perguntou sobre o que diabos ela estava falando. Ikai respondeu que o departamento era uma agência criada para lutar contra os Mononokes e, no momento, ele era metade humano e metade Mononoke. Então, tecnicamente, ele não passava de um Mononoke prisioneiro para eles. Ela afirmou que não tinha ideia do que os superiores viam nele para alocar tantos recursos em sua causa, mas ela levava seu trabalho muito a sério e faria tudo como precisava ser feito. Jiro olhou para ela e afirmou que só estava sendo legal porque ela era uma garota, e que se fosse um cara, já teria lidado com ela àquela altura. Isso a deixou enfurecida, e ela deu um soco na parede do caminhão logo ao lado do rosto dele, causando um amassado e assustando-o profundamente. Ela disse a ele que havia duas coisas que ela mais odiava. A número 1 eram os Mononokes, e a número 2 eram idiotas machistas como Jiro. Ela disse a ele que, para ela, ele não. Então, Hago aparece ao lado de Jiro, dizendo para a garota calar a boca, pois ele estava tentando tirar uma soneca, mas claramente os dois não vão deixá-lo dormir nada. Ele olha para a garota, afirmando que o departamento deve estar com pouca gente para enviarem apenas uma garota para vigiá-los. Ishii olha para ele com nojo e diz que não conversa com Mononokes imundos. Mas Hago continua, afirmando que ela tem outros problemas para lidar no momento. Enquanto isso, os dois motoristas que estavam dirigindo o caminhão começam a entrar em uma área que parece estar coberta por um nevoeiro denso. Um deles se pergunta por que há tanta névoa ali, mas o motorista afirma que eles estão indo em direção a uma montanha e que a névoa deve vir de lá. De repente, o motorista avista alguém parado no meio da estrada dentro da névoa. Ele se vira para avisar o outro sujeito ao seu lado. Mas, no momento em que vira a cabeça, ele vê que um homem com óculos estranhos arrancou a cabeça do corpo de seu amigo. Dentro da parte traseira do caminhão, eles escutam um grito e um forte solavanco que os faz cair no chão enquanto as luzes começam a piscar. Ishii percebe que algo deu terrivelmente errado. Ela se levanta e diz para Jiro ficar dentro do caminhão enquanto ela sai para investigar. Jiro tenta protestar, mas ela fecha a porta e sai. Ela olha ao redor e percebe que eles entraram em uma zona de névoa espectral. Ela estava começando a se perguntar como diabos pôde cometer um erro tão grande quando, de repente, ouve uma voz vindo de trás e avista o homem de óculos estranhos sentado em cima de uma criatura gigante de aparência humana devorando os dois motoristas. Ele afirma que estava bem animado para essa missão, esperando enfrentar uma boa ação contra o departamento, mas tudo o que conseguiu foram dois motoristas inúteis e uma guarda, e ainda por cima mulher. Ishii fica irritada, resmungando que todos os homens são idiotas misóginos e machistas antes de tocarem seu relógio e se transformarem em seu uniforme de batalha, que, para ser honesto, não parece muito diferente do seu visual normal.
O garoto de óculos finalmente fica animado e diz para o idiota gigante parar de mastigar como um desgraçado, pois eles têm que lutar novamente. De repente, a névoa os cobre mais uma vez e eles se transformam em suas formas Mononoke. Ishii saca imediatamente sua arma e começa a atirar como se estivesse em uma escola americana. Mas o gigante não parece ser nem um pouco afetado, simplesmente bloqueando tudo com os braços. Enquanto isso, o outro sujeito aproveita a distração e ataca por trás. Ela consegue se esquivar, mas é arremessada na direção do gigante. Então, ela puxa rapidamente sua faca e a crava no punho do gigante, salvando-se por pouco enquanto tenta cortá-lo também. Ela cai de pé e percebe que isso não vai ser fácil, pois está enfrentando dois Mononokes e ambos parecem ter suas próprias habilidades especiais. Ela percebe que o gigante é um idiota e não usa muito a cabeça, mas é duro como uma pedra. Enquanto isso, o mais magro é o cérebro da operação. No entanto, enquanto ela pensava nisso tudo, o Mononoke mais magro aparece atrás dela e a soca direto contra o caminhão. Do lado de dentro, Jiro sente o impacto de Shi batendo contra o caminhão e se pergunta o que está acontecendo lá fora. Hago afirma que eles estão sendo atacados por Mononokes. Ele continua dizendo que, enquanto Jiro estava tagarelando com aquela garota, ele sentiu que eles haviam entrado em uma zona espectral. Jiro não tem ideia do que ele está falando. Hago facilita para Jiro e explica que a zona espectral é basicamente uma área separada da dimensão humana e é o reino dos Mononokes. Jiro ainda não entende direito, mas pede para Hago ajudá-lo a quebrar as algemas para que ele possa ir lá fora e ajudar a garota. Hago diz que não pode fazer isso porque aquelas algemas são ferramentas especializadas usadas para bloquear energia espectral. Então ele não pode fazer nada no momento. Jiro fica irritado e afirma que fará Ishii tirá-las então. Mas Hago diz que ele deveria apenas deixar o departamento e os Mononokes lutarem entre si enquanto eles caem fora. Afinal, para ambos os lados, Jiro não passa de um pedaço de carne para ser usado e testado. Então por que ele deveria se envolver? Jiro afirma que há uma pessoa lutando lá fora pela segurança deles e ele não pode se considerar um homem se ficar sentado do lado de dentro girando os polegares sem fazer nada. Nesse momento, a conversa é interrompida pelo gigante socando a traseira do caminhão, dividindo em dois e fazendo Jiro ser arremessado. O Mononoke magro pula em cima do caminhão e olha para Jiro, dizendo que, por algum motivo, mandaram levá-lo vivo, mas ela não se importa muito com isso. Ele ainda dá 10 segundos para Jiro tomar uma decisão, se vai se render pacificamente ou se tornar comida para eles. Jiro se vira imediatamente para Ishii e pede para ela soltá-lo, mas Ishii se recusa. Jiro fica irritado, chamando-a de louca, mas o Mononoke magro afirma que os 10 segundos acabaram e agora ele será comido quer goste ou não. Jiro diz novamente para Ishii tirá-lo daquelas algemas, e a situação tensa faz a garota se lembrar de sua infância no enterro de sua própria mãe, que morreu tentando defender as pessoas contra os Mononokes pelo departamento. Ela se lembra de como prometeu ao pai que começaria a treinar a partir daquele dia para dar orgulho a ele e a sua mãe. Jiro atira de suas memórias ao dizer que sabe que ela quer cumprir seu dever perfeitamente e, agora mesmo, isso significa libertá-lo das algemas. Quando o gigante estava prestes a atacar novamente, Ishii respira fundo e corta as algemas dele, liberando todos os seus poderes. Jiro salta imediatamente no ar e, junto com os poderes de Hago, desfere um soco tão poderoso que o gorducho evapora completamente da terra. O sujeito magro fica chocado ao ver seus poderes e Ishii tira proveito disso, aparecendo atrás dele e cortando em pedaços com sua lâmina. Jiro se levanta e diz a Ishii que ela lutou por eles e ele lutou para ajudá-la, então isso os deixa quites. Ishii olha para ele com um pouco mais de respeito e afirma que, agora que o caminhão já era, eles não têm muita escolha a não ser andar o resto do caminho. Leva um dia inteiro até que consigam chegar à sede. Na manhã seguinte, Jiro acorda perto do pier e começa a escovar os dentes enquanto pensa em tudo o que aconteceu com ele em apenas uma semana. Ele descobriu a existência dos Mononokes, foi atacado por eles 2 vezes e agora está ali. Seus pensamentos são interrompidos por Shiba, que pergunta se Jiro está gostando do local. Jiro afirma que não teve um único momento em paz, pois está sempre sendo monitorado. Mas Shiba afirma que isso é para a segurança dele próprio e da organização. Ele explica que ali é a sede do 2º Esquadrão, no qual ele também começará a trabalhar como agente, e o grupo deles se chamará Black Torch. Jiro não se interessa muito por nada disso, e Shiba se pergunta como fará para que ele trabalhe em equipe. De repente, um carro encosta e uma jovem mulher sai dele desejando-lhes bom dia. Shiba apresenta como assistente do chefe chamada Anai, ao lado dela, outro jovem desesperado, de idade próxima de Jiro, também sai do carro chamando por Anne e falando quanto ela é incrível. Shiba afirma que o sujeito se chama Rei. Ele também é um novato que está se juntando a eles, mas vem de uma família notável de espiões, assim como Ishii. Jiro imediatamente não gosta da cara dele. Uma vez dentro do galpão, Rei se aproxima de Ishii e a chama de linda, fazendo-a corar. Enquanto olha para Jiro com nojo, perguntando como diabos um Zé ninguém como ele entrou em sua unidade. Jiro se levanta e as coisas começam a esquentar. Quando Shiba percebe que este é o momento perfeito, ele organiza uma luta entre eles. Eles vão para fora do galpão e se preparam para um confronto para provar quem é o verdadeiro homem do grupo.
Hago aparece de repente atrás dele, bocejando e perguntando por que ele simplesmente não pode ter uma boa soneca sem perturbações. Jiro manda ele voltar a dormir, pois não acordou. Mas Hago afirma que podia sentir os olhos daquele nerd de óculos encarando fixamente e não podia ignorar. Jiro diz a Hago que o nerd quer lutar com ele e é por isso que estão ali. Mas Hago não poderia se importar menos. Rei se prepara com sua espada e Jiro pergunta a Shiba por que diabos o Quatro Olhos pode ter uma arma enquanto ele está sem nada. Ele responde que Rei pertence a uma família antiga que servia ao Shogun e sua família é especializada na arte da luta de espadas. Ele afirma que os ancestrais de Rei foram os que ensinaram o Shogun e os príncipes a lutar com espadas. Shiba diz que o Ned gosta de lutar com espada, mas que não importa, pois Jiro também pode pegar uma arma de sua escolha. Rei, empolgado, diz a Jiro para não se conter e usar a arma novinha em folha que ele adquiriu. Apontando para Hago, Jiro responde dizendo que Hago não é uma arma, é apenas um gato que não tem nada a ver com esse duelo, pois é entre os dois. Jiro se vira para Hago e pede para ele não interferir durante a luta. Hago diz que não se importa e está voltando a dormir. Com isso, ele desaparece. De repente, Rei solta sua espada no chão e se vira, afirmando que não terá graça dessa forma. Jiro fica confuso, e o Ned responde que isso é uma vantagem para Jiro, já que se Rei lutasse como de costume, acabaria rápido demais e não seria divertido para os espectadores. Ele afirma que até fecharia os olhos para tornar a disputa mais justa. Isso deixa Jiro completamente irritado enquanto ele se prepara, afirmando que vai arrebentar aquela cara socável. Enquanto os espectadores assistem, Jiro corre em direção a Rei e salta no ar, pronto para acertar um soco na nuca dele. Enquanto Rei encara o mar com os olhos fechados, X se pergunta se Jiro está fazendo isso para que Rei não consiga prever seus passos. Mas Shiba acha que Jiro é esquentado demais para pensar tão bem assim, e que Rei tem mais um sexto sentido, uma percepção de 360 graus, o que o torna uma verdadeira muralha de lâminas. Bem na hora, Rei se vira, empunha sua espada na velocidade da luz e golpeia Jiro direto no rosto, derrubando no chão. Ana fica com pena de Jiro enquanto o Rei começa a tagarelar sobre como deveriam encerrar a luta ali mesmo, pois se continuarem, Jiro pode acabar morrendo por não conseguir aguentar golpes como esse. Shiba, no entanto, diz para ele calar a boca e olhar para trás. Rei se vira apenas para ver que Jiro está de pé novamente, limpando a poeira e afirmando que aquilo foi apenas um arranhão e nada mais. Rei tem que concordar que Jiro tem bastante resistência. Jiro afirma que seu avô dá surras nele desde pequeno, então a brincadeira de espada de Rei não vai fazer nada. Ouvir alguém chamar a arte da esgrima de brincadeira deixa Rei irritado, pois ele afirma que a arte com a qual foi presenteado está em sua família há séculos e a arte de matar. Desrespeitá-la é uma ofensa punível com a morte. Jiro simplesmente sorri e diz ao Ned para vir com tudo e puni-lo se for capaz. Ishii percebe que algo interessante vai acontecer e diz para Ana gravar direito. Jiro avança contra o Ned mais uma vez, assim como na última tentativa, e Rei pensa que Jiro é o tipo de cara que insiste no mesmo ataque até dar certo. Mas isso não vai funcionar contra ele. Rei decide terminar tudo com um golpe poderoso. Mas, para sua surpresa, no momento em que ele ataca Jiro, sua espada se quebra em duas e ele é atingido por um soco poderoso no rosto que o derruba na poeira enquanto o sangue jorra de sua boca. Ele pensa em como isso pode acontecer e percebe que Jiro estava mirando em sua espada desde o início. Na primeira vez em que foi atingido, Jiro mapeou o ataque, e quando o Rei tentou a mesma coisa pela segunda vez, Jiro conseguiu cronometrar um contra-ataque perfeito. Jiro ri e afirma que agora ambos estão em pé de igualdade, só que Rei não tem mais a muleta que costumava chamar de espada. Jiro pergunta se ele quer admitir a derrota, mas o Ned é mais duro do que parece. Ele se limpa e coloca os óculos de volta antes de correr em direção a Jiro para outro confronto. Ambos começam a se espancar, trocando soco atrás de soco, atingindo o rosto um do outro várias vezes, e logo ambos acabam nocauteados. Um pouco mais tarde, o Ned acorda e encontra Jiro sentado no chão por perto. Jiro diz ao Ned que acordou apenas alguns minutos atrás, o que significa que a luta foi um empate. Mas o Ned admite que Jiro acordou primeiro. Jiro joga uma lata de suco para ele e afirma que o Ned poderia realmente tê-lo matado com o primeiro ataque se quisesse, e o único motivo pelo qual conseguiu quebrar a espada no ataque seguinte foi porque era uma réplica de madeira. Se fosse uma espada de verdade, ele estaria acabado. Então, como um cavalheiro, Jiro aceita sua derrota. O Ned fica surpreso com a maturidade que Jiro demonstrou de repente. Mas tudo isso vai embora assim que o Ned tenta abrir a lata e o refrigerante espirra por todo lado nele. Enquanto Jiro ri feito um louco, afirmando que chacoalhou bastante antes de entregar a ele, Rei joga a lata amassada de volta na cara dele e, juntos, os dois entram no galpão. Lá dentro, Ana parece preocupada com os dois garotos, perguntando se eles se sairão bem, mas Shiba afirma que hoje foi apenas uma atividade divertida. O verdadeiro teste começará amanhã no campo. Ana fica surpresa, afirmando que os dois garotos ainda são completos novatos. Mas Shiba afirma que missões reais são o melhor tipo de treinamento para qualquer um.
Na manhã seguinte, Jiro, Ishii e Rei se vestem com seus uniformes para a primeira missão como uma equipe, e Ana não consegue conter sua empolgação. Enquanto Shiba passa as instruções, ele pede para segurarem o botão no pulso esquerdo e, imediatamente, o traje se transforma em suas roupas do dia a dia para que possam se misturar com o público. Shiba então diz para Jiro dar um duplo toque no botão e, no momento em que ele faz isso, fica completamente invisível para os outros. Shiba afirma que o modo invisível ainda é uma adição nova e deve ser usado com moderação, pois causa alguns efeitos negativos em outros equipamentos. Ele diz que eles aprenderão o resto enquanto os utilizam e os colocam em um carro antes de levá-los a um templo. Jiro se pergunta o que diabos eles estão fazendo em um templo, mas Shiba afirma que o local é um dos esconderijos do departamento e que eles estão ali por alguns motivos. No caminho, Jiro nota um cara de capuz comendo uma barra de chocolate como se fosse um animal, mas ignora o homem e segue em frente. Shiba encontra um dos agentes e começa a implorar para que os deixe usar a instalação. O agente hesita um pouco, afirmando que a equipe da divisão de operações especiais deve chegar hoje e nada de bom acontece quando duas equipes se cruzam. Shiba afirma que eles sairão antes da chegada da primeira divisão. Jiro pergunta a Ishii, o que diabos é a equipe da primeira divisão? E ela responde que são basicamente os melhores operativos do departamento. Eles têm o maior contingente e os agentes são todos a elite, o que é basicamente o oposto da equipe da segunda divisão. Shiba os leva para dentro e, através de uma escadaria escondida, os conduz a uma câmara subterrânea abaixo. Ele se vira e pergunta a Hago se ele ficará bem, e Hago aparece imediatamente dizendo para Shiba calar a boca. Shiba ri e abre um cofre antes de revelar que aquele é o local onde Hago foi selado. Jiro avista uma pedra enorme no meio da sala. Shiba explica que este é um dos poucos santuários com essas pedras especiais que atenuam energia espectral, deixando os Mononokes completamente indefesos. Com isso, ele afirma que vai levar Ishii com ele para interrogar algumas pessoas no andar de cima, e que Rei e Jiro devem perguntar a Hago sobre o dia em que ele foi selado. Com isso, ele sai. Hago diz a Jiro que não tem ideia do que aconteceu no dia em que foi selado, pois não se lembra de nada. Jiro diz para ele parar de brincadeira, pois não há como não se lembrar de algo tão importante. Mas Hago responde irritado que não precisa mentir sobre isso, ele simplesmente não se lembra de nada. Antes que Jiro possa argumentar, Rei afirma que a amnésia não é algo absurdo em casos como esse, então é muito provável que Hago esteja falando a verdade. Ele afirma que Hago deve ter sido transferido para uma pedra especial como essa, o que é basicamente o inferno para os Mononokes, e ninguém sai disso ileso. Hago deve ter tido sorte de ter tido apenas amnésia. Com isso, ele se vira para Hago e pergunta o que aconteceu no dia em que ele acordou de seu sono. Hago responde que acordou cercado por um bando de Mononokes nesta câmara e eles empurraram um tablete na cara dele, através do qual um homem falou com ele e afirmou que queria que Hago lhes emprestasse seu poder para que pudessem eliminar os humanos. Hago não estava interessado, então conseguiu enganar a todos e fugir de lá antes que pudessem fazer qualquer coisa. Jiro acha que a única maneira de resolver tudo isso é arrebentar todos os inimigos que cruzarem seu caminho, enquanto o rei grita com ele e o chama de idiota por pensar dessa forma. De repente, eles são interrompidos pelo mesmo homem de capuz que Jiro viu antes. Ele deixa cair seu chocolate e aparece de repente entre Jiro e Rei enquanto fala com Hago. Tanto Jiro quanto Rei reagem com um soco, mas o sujeito é rápido demais, ele desaparece e surge na frente deles novamente. Hago diz a Jiro que ele precisa ter cuidado com este. Mas Jiro está animado para lutar enquanto Lee e Rei se transformam em seus trajes, perguntando-se que tipo de missão isso vai se tornar. O sujeito de capuz olha para eles com um sorriso no rosto e se apresenta como Koga, o cara que vai se tornar o senhor de todos os Mononokes deste mundo. Jiro pergunta a Rei do que diabos ele está falando, mas nem Rei tem ideia. Koga continua tagarelando sobre como precisariam de um pouco de poder extra primeiro, e é aí que Hago entra, pois ele está ali para levar Hago, obter esse impulso extra e governar os outros Mononokes. Jiro ri de Hago, dizendo que alguém parece estar apaixonado por ele. Enquanto Rei pensa na possibilidade de Koga estar tentando enganá-los, mas até onde podia dizer, ele parece estar falando a verdade. Rei se manifesta, chamando Koga e perguntando por que exatamente ele quer Hago para si. Koga responde que os humanos devem ser mais burros do que parecem, pois a resposta é simples. Hago é incrível, um durão de primeira classe, e é por isso que ele o quer. Rei se vira para Jiro e afirma que Koga parece ser intelectualmente ilimitado assim como ele. Koga continua afirmando que os Mononokes não são tão frágeis quanto os humanos e são tipo de imortais. Eles morrem se você os cortar em pedaços, mas seu espírito sobrevive, embora se apague lentamente por não ter alimento. Hago é diferente nesse aspecto, ele é basicamente um gerador espiritual e não fica sem energia espiritual. É por isso que, se o Mononoke conseguir se apoderar dele, se tornará verdadeiramente imortal. E ele pretende fazer exatamente isso. Ele de repente faz crescer um chifre em sua cabeça e afirma que se tornará imortal e ficará no topo de todos os Mononokes. Jiro se prepara para partir para a ignorância. Mas Rei diz para ele tomar cuidado, pois não sabem quem mais está com ele.
Antes que ele possa continuar seu pensamento, Koga surge na frente dele na velocidade do raio e o chuta direto no peito, tirando-lhe o fôlego antes de chutá-lo novamente, arremessando para perto da pedra espectral. Antes que Jiro possa responder, Koga o agarra pelo rosto e o empurra contra o chão, afirmando que não tem utilidade para ele, além do fato de que ele ainda tem Hago preso a si. Ele então se vira para Hago, pega-o como um gato de rua e começa a falar sobre como em breve libertará Hago do idiota ao qual está preso e que, juntos, poderão governar todos os outros Mononoukas. Hago, no entanto, destrói seus sonhos chamando de maluco, afirmando que não vai trabalhar com ele e não quer se tornar rei de ninguém. Então ele pode levar seu reino para outro lugar. Ouvindo isso, Koga começa a chorar e a chacoalhar Hago, perguntando como diabos ele pode dizer algo tão insensível. Mas, logo em seguida, Jiro manda ele calar a boca, pois sua voz é irritante, e agarra seus pés para impedi-lo de se mover. Nesse momento, Rei também entra em posição e, com uma velocidade incrível, lança um corte aéreo na direção do Mononoke, empurrando-o para longe de Jiro e causando alguns danos. Ele diz a Jiro que Koga deve ser um oponente verdadeiramente formidável, pois seu ataque deveria ter cortado qualquer Mononoke normal em dois, mas mal arranhou Koga. Ele afirma que mais cedo ou mais tarde as pessoas lá em cima perceberão que eles estão em apuros, mas não podem esperar pela ajuda deles e precisarão lidar com esse problema sozinhos. Koga grita para eles calarem a boca e afirma que os humanos são todos fracos, mas fingem ser fortes só porque estão em maior número que os Mononokes e acham que são donos deste planeta. Ele se vira para Rei e afirma que ele vai morrer primeiro, mas Jiro terá que viver, pois servirá como receptáculo para Hago. Porém, ele vai remover as mãos e os pés de Jiro para sua própria conveniência. Ele afirma que agora vai mostrar quem é o mestre e quem é o servo. E, com isso, usa seu próprio sangue para criar uma arma enorme pronta para atacar. Ele salta em direção a eles e golpeia com sua lança gigante enquanto Jiro e Rei se esquivam através da poeira. Koga continua seu ataque e decide ir atrás de Rei primeiro. Rei consegue bloquear o ataque com sua espada, mas o golpe foi tão poderoso que quebra a sua espada em duas partes. Com isso, Rei não tem mais nada para se defender, e Koga crava sua lança gigante e bizarra em seu estômago, arremessando de volta ao chão. Rei cospe sangue pela boca, percebendo que Koga é muito mais forte do que ele pensava inicialmente. Mas Jiro vem em sua defesa e tenta atacá-lo por trás. Koga é rápido demais e consegue bloquear o ataque com sua lança antes de se irritar com a força de Jiro e socá-lo de volta, perguntando onde diabos está o poder que Hago deu a ele. O soco envia Jiro voando para o chão mais uma vez. Koga caminha em direção a Hago, dizendo que logo o tirará daquele humano patético e ele se sentirá vivo novamente. Mas Jiro consegue se levantar mais uma vez, afirmando que não é uma mala para carregar Hago. Com isso, ele invoca o poder de Hago, e Hago concorda que Koga é bem perturbado e precisa de uma boa surra. A união de seus poderes cria uma aura negra ao redor do punho de Jiro enquanto ele atinge Koga em cheio, fazendo erguer uma enorme nuvem de poeira. Rei fica chocado com o poder de Hago, mas quando a poeira baixa, eles percebem que Koga aguentou aquele golpe e ficou bastante ferido, mas ainda está perfeitamente bem. Ele começa a agir de forma estranha novamente, pedindo a Jiro para, por favor, entregar Hago, pois ele ama o poder que Hago possui, mas Jiro recusa. De repente, Koga percebe que reforços estão chegando e que no momento não tem condições de lidar com eles. Então, ele decide cair fora por enquanto. Ele diz a Jiro para cuidar dessa boca, pois isso ainda vai matá-lo um dia. Com isso, ele cria um portal e cai fora de lá bem no momento em que Ishii chega correndo com outro homem mais velho chamado Tokui, que é da primeira equipe. Eles saem da instalação e se sentam do lado de fora, perto do templo, enquanto Shiba conversa com a líder do primeiro esquadrão, que o adverte de que suas palhaçadas resultarão em uma audiência disciplinar. Ele pede para ela relaxar, mas ela simplesmente vai embora em seu carro, deixando Shiba e sua equipe para trás. Shiba se vira pensando em como, em sua mente, tanto Rei quanto Jiro passaram no teste de admissão, já que conseguiram se segurar contra um Mononoke seriamente poderoso. Ele pergunta a Rei se ele está bem, mas Rei não gostou de seu desempenho, pensando em como foi completamente inútil e impotente enquanto o Mononoke o espancava para todos os lados. Ele pensa que, se não fosse por seu uniforme, já estaria morto a essa altura. Ishii pensa que, se fosse forte o suficiente, teria percebido que algo estava errado e poderia ter ajudado. Enquanto Jiro se pergunta o que diabos Koga quer dele de Hago, Shiba diz para não se preocuparem com o que aconteceu hoje, pois foi apenas um exercício de integração de equipe. E agora ele sabe que eles serão capazes de trabalhar melhor juntos. Na manhã seguinte, ele os prepara para uma sessão de treinamento, afirmando que hoje seria o dia para o condicionamento. Antes que ele pudesse explicar adequadamente o que estava prestes a acontecer durante o treino, uma jovem garota aparece no topo da instalação rindo e pula em direção a eles, esperando planar ou algo do tipo. Mas, obviamente, a garotinha idiota cai direto no chão antes de se levantar, afirmando que treinará eles hoje. Com isso, ela vai e se senta no topo dos ombros de Shiba.
Enquanto Shiba explica que a garota se chama Fuyu e é uma Mononoke, ele conta que, embora o departamento elimine qualquer Mononoke que vê, eles também poupam os amigáveis e adotam uma abordagem mais colaborativa com eles. Fuyu os avisa que não é de se curvar a nenhum humano, como deve ser evidente pelo fato de estar sentada em cima de um. Ela então se vira para Hago e afirma que ele parece bem fofo e fofinho para um vira-lata imundo. Enquanto Hago a chama de baixinha e insignificante, os dois começam a discutir, trocando ofensas. Mas Shiba pede para pararem, pois o treinamento está prestes a começar. Ele diz aos 3 novatos que os Mononoke são capazes de induzir hipnose e alucinações. Portanto, todo agente deve ser capaz de se libertar de tais coisas. A sessão de treinamento de hoje será sobre isso mesmo. O objetivo é simples: sair em segurança do feitiço de alucinação da Fuyu. Com isso, Fuyu se prepara e lança uma magia floridada que envolve todos os 3 novatos dentro de um Lotus fechado. Uma vez lá dentro, Rei se vê em um lago raso cercado por Lotus. Ele caminha para frente se perguntando que tipo de mundo é aquele e como será capaz de escapar dali. De repente, ele se encontra na beira do lago e avista uma caverna familiar à sua frente. Ele tenta se lembrar de que aquilo é apenas uma ilusão. Mas então percebe um jovem de cabelos brancos saindo da caverna e com sua espada em mãos. Ele reconhece seu irmão e tenta novamente se lembrar de que tudo não passa de uma ilusão. Porém, seu irmão o chama antes de saltar para atacar. Rei mal consegue erguer sua espada a tempo para se defender do próprio irmão. Enquanto isso, Ishi está em seu próprio sonho. Ela avista sua versão mais jovem jardinando alegremente com sua mãe, que pergunta a Ishi se ela quer ser uma jardineira quando crescer. E a pequena Ishi responde que quer ser uma espiã, assim como seus pais. Nesse momento, sua mãe recebe uma chamada para o trabalho novamente. E, como em qualquer outro dia, ela deixa Ishi brincando enquanto sai para uma missão, sem saber que aquela seria a sua última. Sua mãe nunca mais voltou daquela missão, e um funeral foi realizado, do qual ela mal se lembrava, pois tudo parecia uma névoa. Desde aquele dia, parecia que o riso era algo distante para ela, e ela dedicou tudo o que tinha para se tornar uma agente. Ela começou a correr todos os dias para se tornar mais rápida do que antes. Lentamente, depois que cresceu e se tornou boa o suficiente, ela foi chamada para uma instalação subterrânea onde um agente leu uma nota deixada por seu pai. Ela ficou chocada ao ver uma estátua com a imagem de sua mãe no meio da câmara subterrânea. Mas seu pai, nas cartas, contou-lhe que aquela era, na verdade, sua mãe presa em um feitiço que a transformou em pedra, mas que ela ainda estava viva. Desde aquele dia, seu único objetivo era encontrar o Mononoke que fez aquilo e fazer sua mãe voltar ao normal. Na ilusão, ela toca a estátua e, de repente, a estátua começa a tremer e um monstro surge de dentro dela, pronto para atacá-la. Enquanto isso, Jiro esteve correndo em círculos durante todo esse tempo tentando encontrar uma saída, até que de repente dá de cara com um enorme demônio sombrio. Hago parece reconhecê-lo, mas sabe que eles estão em uma alucinação, então aquilo não pode ser real. Jiro, no entanto, não está nem aí e se prepara para destruí-lo em pedaços. E é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal.